A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 50, e versículo de número 18 ao 21, que vai nos dizer assim: Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. José, ele teve aqui a oportunidade para se vingar dos seus irmãos, mas ele resolveu fazer diferente. Quando Deus nos abençoa, nós não temos que ficar usando a oportunidade da bênção, da porta aberta, aquilo que Deus designa para a nossa história como honra, como bênção dos céus, para nos vingarmos dos nossos inimigos. Quando olhamos para a história de José, nós compreendemos por que Deus o escolheu. Por que Deus resolveu destacar José entre os filhos de Jacó? Porque José era diferente. Hoje Deus diz para você, as bênçãos vão vir para a sua vida, mas não esqueça, você é diferente. Deus vai te honrar, mas não esqueça, você é diferente. Deus vai abrir portas na sua vida, mas não esqueça, você é diferente. Deus te chamou porque o seu coração é diferente. Declare comigo: Deus me escolheu porque eu sou diferente, eu não posso esquecer disso. Deus me escolheu porque eu sou diferente e eu não posso esquecer disso. José foi bondoso até com quem fez o mal para ele. José poderia ter ficado guardando mágoa, né, irmãos? Ter ficado ali procurando uma oportunidade para se vingar, mas ele não fez isso. Ele resolveu fazer a diferença. Quando Jacó era morto, a Bíblia diz que os irmãos de José temeram ali o que José poderia fazer para se vingar deles. Porque eles pensavam o que José era igual a eles. Que José se igualaria todas as vezes que você quer responder à altura. Todas as vezes que você quer pagar com a mesma moeda, você está se igualando a quem te fez mal. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu te chamei porque você é diferente. E você não pode se igualar a quem te fez mal. Você não pode querer uma oportunidade de honra, de bênçãos para querer passar na face de alguém, para querer mostrar para essa pessoa que Deus te abençoou. Você não pode desejar o mal dos teus adversários, mas você tem que entregar eles na mão de Deus. Foi isso aí que José fez. Entregou os irmãos dele nas mãos de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando o pai dele morreu, os irmãos logo pensaram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Ou seja, eles pensaram: agora José vai se vingar da gente. Porque eles achavam que José era igual a eles. Aí eles pensaram: nosso pai morreu. Agora José tem uma oportunidade para fazer aquilo que ele queria fazer há muito tempo. Só que esse não era o pensamento de José. José não ficou nutrindo ódio. José não ficou nutrindo mágoa. E Deus te trouxe aqui para falar contigo: não fique nutrindo ódio. Não fique nutrindo mágoa. Você é diferente. Deus vai te honrar, vai te abençoar, vai abrir portas na sua vida, porque o seu coração não é um coração perverso. Não é um coração ruim, não é um coração que se vinga. Não. Ao Senhor pertence a vingança, irmãos, e quem retribui é Deus. Quando Deus nos abençoa, se a gente tiver oportunidade, o inimigo tiver fome, nós temos que dar de comer. Foi isso aqui que José fez. José deu de comer a quem fez o mal para ele. Será que hoje você está preparado para isso? Porque os irmãos de José primeiramente quiseram matar a ele. Depois a Bíblia vai nos dizer que em uma oportunidade ali eles venderam a José, porque com certeza Deus botou a mão, irmãos, e não permitiu que eles tocassem na vida de José. Tem muita gente que não destruiu sua vida porque Deus botou a mão. Eu não tô falando aqui para você confiar, não tô falando para você contar seus segredos, para você botar na sua casa, não, mas eu tô falando aqui de você perdoar. E se seu inimigo tiver fome, você dá de comer, como diz as Escrituras. Porque só assim você vai estar amontoando brasas sobre a sua cabeça.
Porque é muito fácil nós alimentarmos, irmãos, quem nos fez o bem, quem nos ajudou no processo ou quem não interferiu em nada. Mas pessoas que nos magoaram, pessoas que se levantaram contra nós, mas você parou para analisar que na história de José, tudo o que aconteceu fez parte de um propósito na história de José? Aí o Senhor te traz aqui para você ouvir essa palavra e Ele diz para você tudo o que te aconteceu. Fez parte de um propósito meu na sua vida. Tudo que você passou, tudo que você enfrentou, até o mal que os irmãos dele pensaram que iria fazer na vida dele, Deus transformou em bem. José foi parar na terra do Egito porque Deus tinha um propósito. Deus queria honrar José ali. Quem pensa que está lhe fazendo mal, que está lhe perseguindo, que está se levantando contra ti, que vai conseguir te destruir, está enganado. Rabaiacandarasto, está enganada. Porque Deus está contigo e Ele pega até mesmo aquilo que era mal para transformar em bem. Ele pega até mesmo aquilo que era ruim para transformar em bênção na sua vida. Só que você tem que pedir a Deus um coração limpo. José tinha um coração limpo. Senhor, me dê um coração limpo para quando o Senhor me honrar, eu não me soberbecer. E querer cobrar aquilo que me fizeram. E querer fazer as coisas segundo minha própria vontade. Que eu não venha agir carnalmente, mas que eu possa entregar tudo nas tuas aramandacandaraia mãos. Quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, irmãos, Deus cuida dos detalhes da nossa vida. José era um homem diferente. Você vai observar, irmãos, que aquilo que os irmãos fizeram com José doeu. Eu não estou falando a você que não vai doer. Aquilo que pessoas te causaram, aquilo que pessoas te fizeram. José sentia ainda, mas ele não guardou mágoa. Ele escolheu perdoar. Ele não confiava, com certeza, não. Eu não estou falando dele confiar, dele botar na casa dele, como vocês também colocar, não. A Bíblia vai nos dizer que eles moraram na terra de Gozém. José morou cá no palácio. Cada um viveu sua vida, mas José não guardou aquela mágoa. José não guardou aquela ira, aquele ódio. Você vai ver aqui, ó, versículo 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Por que José chorou? Porque José lembrou. Porque foi doloroso para José o que ele passou. Deus sabe o quanto foi doloroso o que te fizeram. E o Senhor está dizendo: eu sou um Deus que sei da tua dor e te saro. E te ajudo, mas eu não quero que você guarde mágoa. Não é que Deus não se importa com a sua dor. Ai, irmã, Deus quer que eu perdoe, mas doeu. Sim, também doeu, José. Você vai observar que enquanto os irmãos falavam ali para José perdoar eles, José começou a chorar. Por quê, irmãos? Porque José começou a lembrar. José sabia o quanto aquilo havia doído nele. Só você e Deus sabe o quanto algumas palavras, o quanto alguns levantes doeram em você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo faz parte de um propósito. Deus permitiu. Você já parou para pensar que até quem tentou te atrapalhar realmente te ajudou? Porque foi isso que aconteceu na história de José. Os irmãos que pensaram: nós estamos fazendo mal contra ele, ele vai ser destruído, ele vai ser envergonhado, foram os mesmos que tiveram que ver a glória de Deus manifesta na vida de José. Tem pessoas que você não responde à altura. Tem pessoas que você deixa Deus responder a elas. E foi isso que José fez. José deixou Deus responder por ele. E através dessa palavra, Deus diz para você: deixe eu responder por você. Deixe cada adversário, deixe cada inimigo nas minhas mãos. Deus sabia muito bem o que José havia passado. Deus sabe muito bem o que você passou. José havia passado por muitas dores. E você vai parar para analisar comigo que não foi fácil. Por quê? Porque a dor veio de alguém de perto. A dor veio de alguém que ele confiava. Muitas vezes vem de pessoas que você confia. Pessoas de perto vão te apunhalar. Mas Deus está dizendo: eu te protejo, eu te guardo. Como eu estive com José, eu estou contigo. Só que você precisa perdoar. Você precisa deixar esta pessoa viver a vida dela. E você vive a sua. E se precisar de um prato de comida e Deus te der a oportunidade de você ajudar, ajude. Se precisar de uma oração, Deus mandar você orar, ore. Ore, porque Deus vai te dar o seu galardão. O seu coração é diferente. Eu vim aqui falar sobre o seu coração.
Eu vim aqui falar sobre um escolhido, uma escolhida dos céus. Porque você é um escolhido. Porque você é uma escolhida. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem um plano tão grande, mas tão grande na tua vida. E Ele está dizendo, eu não abro mão de você. Da mesma forma que eu estive com José, da mesma forma que eu ajudei, porque tudo que José passou, tudo que José enfrentou, Deus o ajudou. Porque se Deus não sustentasse a José, eu tenho certeza que ele não conseguiria passar por tudo que ele passou sozinho, irmãos. Tem lutas que vêm com muita força para tentar nos destruir, para tentar anular os planos de Deus na nossa vida. Não sei se é o seu caso, mas no caso de José foi isso. Os irmãos queriam matar José para que os sonhos também viessem a morrer. Talvez tem pessoas querendo que seus sonhos morram. Talvez tem pessoas querendo que o projeto de Deus na sua vida não seja concluído. Mas Deus, Ele fala contigo através dessa palavra e Ele diz para você, se apegue. Se apegue não àquilo que é humano, mas se apegue ao que Deus tem contigo. José tinha uma promessa de Deus. Aí o Senhor me trouxe aqui com essa palavra para te lembrar, você tem uma promessa de Deus. Declare comigo, eu tenho uma promessa de Deus e eu sei que ela vai se cumprir. Eu tenho uma promessa de Deus e eu sei que ela vai se cumprir. Tanto ela vai se cumprir que Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Para você perdoar quem te feriu. Para você deixar Deus trabalhar no seu coração antes da honra chegar. Porque a honra está às portas de acontecer. Deus está prestes a abençoar algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Mas Ele já está te alertando. Você precisa perdoar. José disse aqui, ó, versículo 19. Respondeu-lhe José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, José, ele entendia que era Deus quem julgava. E aí ele não ia ser juiz diante dos seus irmãos, condenando aos seus irmãos pelo mal que eles haviam causado a José, sendo que Deus transformou o mal em bem. Olha você vivo. Olha você viva. Sabe o que é isso? Deus transformou o mal em bem. Ah, irmãs se levantaram contra mim, me caluniaram. Levantaram falso contra a minha vida, fizeram maldade contra mim, mas você está aqui. Você está aqui porque Deus te sustenta. Da mesma forma que Deus esteve com José, Ele disse para você, eu estou contigo. E é por isso que você está de pé. É por isso que você ainda continua aí aguardando no propósito de Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você já parou para pensar que foi Deus quem sustentou a José todo aquele processo? É Deus que tem te sustentado. É Deus que tem segurado na sua mão para você não cair, para você não desistir, para você não tropeçar, para você não esmorecer. E através dessa palavra o Senhor diz para você, faça como José. Perdoe. José disse, eu não estou no lugar de Deus. Ou seja, o juiz é Deus, irmãos. É Deus quem condena. É Deus quem faz o que tem que ser feito. Não somos nós. Nós precisamos o que? Deixar nas mãos de Deus. É como eu falei, volto a enfatizar. Eu não estou falando para você pegar e colocar dentro da sua casa. Quem te feriu, quem te magoou, quem se levantou contra você, não. Eu não estou falando para você confiar os seus segredos, também não. Mas eu estou dizendo para você que você tem que o que? Perdoar, porque isso vai fazer bem para você. José liberou perdão. Declare comigo, eu vou perdoar, porque se eu perdoar vai fazer bem para mim. Eu vou perdoar, porque se eu perdoar vai fazer bem para mim. Tem muita gente que pensa, se eu perdoar a pessoa, eu estou isentando ela da justiça de Deus, mas não é, irmãos. Não é dessa forma. Quando você perdoa, você lança fora o peso. Você lança fora aquilo que verdadeiramente lhe faz mal. Por quê? Porque o ódio, a falta de perdão, irmãos, faz mal, adoece. E através dessa palavra Deus está dizendo, não deixe isso, Ramanto decandarai, te adoecer. Eis decandarasto. Mas libere o perdão. Deixe Deus hoje trabalhar na sua mente. Deixe Deus hoje trabalhar no seu coração. Deixe Ele trabalhar em você. Porque grande é a obra, grande é o propósito que Ele tem contigo. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado, mais é exigido. Se Deus tem falado para você perdoar, se Deus tem dito para você fazer algo que verdadeiramente Ele está exigindo muito de você, é sinal de que Ele tem muito para fazer na sua vida. José se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. Mas teve que aprender a perdoar. Nós sabemos, irmãos, que nesse mundo vão ter muitas pessoas que vão se levantar contra nós. Na verdade, vai ter mais pessoas para tentar nos apunhalar do que para nos ajudar. Mas o que nós temos que fazer? Nos apegar ao Senhor. E dizer, Senhor, me dê um coração perdoador, para que eu não perca a minha bênção, para que eu não perca a minha salvação, para que eu não perca a minha vitória. Deus te trouxe aqui para te dizer, foque na sua vitória. Foque na sua bênção. Foque naquilo que Deus tem determinado para a sua vida.
Porque Deus não errou o endereço quando ele escolheu José e não errou o endereço quando ele te escolheu. Ele te escolheu porque você tem um coração diferente. Irmã, eu vou ser boba, é? Eu vou ser bobo? Não, você vai ter um coração de Cristo, é diferente. Você não vai ser bobo, não, você é diferente. O Senhor te chamou com um propósito. Ah, irmã, porque me feriram, me magoaram. Quando você perdoa, meu irmão e minha irmã, você está fazendo bem para você mesma. Para você mesmo. Os profetas precisaram perdoar. Muitos levantes eles enfrentaram. Jesus precisou perdoar. Muitos levantes ele enfrentou. José aqui precisou perdoar. E todos venceram porque perdoaram. Para você vencer, você tem que perdoar. Se tem algo lá no fundo do seu coração que você não consegue sozinha, que você não consegue sozinho, conte para Deus. Diga: Deus, isso aqui está me machucando. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Mencione até o nome dessa pessoa na sua oração. Quando você estiver aí no seu quarto falando com Deus, quando você estiver num lugar onde você realmente se encontra com o Senhor. Peça para ele limpar o seu coração, porque ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você acha que se José tivesse um coração vingativo, Deus entregaria o que entregou para ele? Não, irmãos, nós sabemos que não. Assim é conosco. Deus, ele tem grandes planos, ele tem grandes propósitos. Ele não erra alvo, ele não erra endereço. Mas para ele cumprir cada um deles, nós precisamos fazer a nossa parte. E hoje, qual é a sua parte? É perdoar. Qual é a sua parte? É liberar o perdão. E se o inimigo tiver fome, você dá até mesmo de comer. Versículo de número 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você observa aqui de maneira tão clara, né, irmãos, que José até alimentou seus irmãos. E tem momentos que a gente vai ter que alimentar algumas pessoas. Tem momentos que algumas pessoas vão precisar de nós. E nós precisamos estar disponíveis para servir. E a gente só vai conseguir fazer isso se o nosso coração for um coração perdoador. Deus tem honra, Deus tem bênçãos, Deus tem cumprimento de sonhos na sua vida. Mas primeiramente, você precisa aprender a perdoar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é o Deus que nos instrui da melhor forma, dizendo é melhor perdoar. Perdoe, perdoe e vive em paz. Perdoe e tire esse peso. Perdoe e veja Deus trabalhando na sua vida de maneira tremenda e te entregando coisas extraordinárias. Ah, Senhor, tem portas que somente o perdão podem abrir. E os teus filhos precisam perdoar, Pai, para que coisas grandes aconteçam. Como o Senhor prometeu a eles, José precisou perdoar. E por isso o Senhor o abençoou, porque ele deu lugar ao Senhor. Que o teu filho, a tua filha não pense que é bobo, que é boba, não. Mas que eles saibam, Pai, que eles foram chamados para fazerem a diferença. Assim como o Senhor escolheu José e José fez a diferença, que os teus filhos façam a diferença para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço ajuda a cada um deles que precisam liberar o perdão, meu Senhor. Vai dando força, vai, meu Pai, sarando feridas e vai dando vitória aos teus filhos, Pai, ajudando eles assim a liberar o perdão para que o teu nome seja glorificado e para que eles não venham perder a salvação. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a
aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. José, quando ele teve oportunidade, ele escolheu fazer a diferença. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te abençoar, porque você tem um coração diferente. E quando Deus abrir portas na sua vida, não esqueça de liberar o perdão. Não esqueça de ajudar até mesmo quem Deus colocar no seu caminho, sem olhar para o que foi feito contra você. Sabe por quê? Porque até o mal que fizeram contra você cooperou para o teu bem. José tinha certeza disso, que quem julgaria cada um pelos seus feitos era Deus. Entregue os teus inimigos nas mãos de Deus e libere o perdão, porque a justiça vem dos céus e você precisa viver em paz. Deus tem grandes coisas para fazer na sua história, como ele fez na história de José. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.